Hoje nós temos um assunto especial para aqueles que estão sendo formados para trabalhar na seara do Senhor. A nossa missão está formando obreiros para desempenhar atividades no ministério. E depois que há o processo da conversão, começa o processo da santificação. E o processo da conversão, ele é instantâneo. A pessoa creu, está salvo. No entanto, para que a pessoa comece a caminhar na sua vida cristã, ele precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E através de instruções bíblicas, nós queremos formar uma nova qualidade de obreiros para desempenhar suas funções no corpo de Cristo. Pessoas não apenas interessadas, porque o interesse ele é baseado em uma conveniência. Se for conveniente, a pessoa faz. Se não for, não faz. Porém, quem é comprometido, faz sendo conveniente ou não. Porque quando Jesus mandou os seus discípulos pregarem a palavra, quando ele os enviou a pregar, ele disse: eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. E isso nos faz entender que pregar o evangelho não é uma tarefa fácil. Fazer missões, sair do seu território, sair da sua comodidade para ganhar almas, não é uma tarefa agradável e nem fácil. É uma obra espinhosa e assemelha-se a uma ovelha que é enviada ao meio de lobos. Porque nós vamos ter que pregar para pessoas que não aceitam o evangelho. Nós vamos ter que pregar para pessoas que são ateístas, reprovam qualquer ideia de Deus. Nós vamos entrar em conflito de pessoas que estão alicerçadas nos seus pecados, estão entrelaçadas nas trevas e não querem sair. E por isso a obra da evangelização do mundo não é um trabalho para covardes. E se você é um obreiro que está se alistando para trabalhar no projeto Igreja para Todas as Nações, saiba, aqui nós não enganamos ninguém. Se você está procurando um cabide de emprego para receber dinheiro da Inglaterra, dos Estados Unidos, para fazer alguma coisa, este não é o seu lugar. No Ministério Igreja para Todas as Nações, nós queremos obreiros comprometidos com a causa missionária, com a obra de Deus, paixão pelas almas. Agora, é claro que fazendo isso pela fé, é importante que você saiba que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor providencia os meios. Ele usa até corvos para alimentar profeta. Quando o ribeiro seca, ele consegue tirar água da rocha para alimentar o seu povo, para saciar a sede do seu povo. Ele abre o mar vermelho quando o inimigo vem atrás. Um dia, eu ainda quero escrever um livro para mostrar a providência de Deus nos momentos mais conflitantes e mais difíceis da nossa caminhada missionária aqui na América e em outros lugares. Como Deus provê na hora certa. Quando os homens falham, Deus não falha. E hoje, nós queremos falar quais as exigências para se trabalhar na causa do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Tito, capítulo de número 1, versículo 5 em diante. Ouça com atenção esta palavra. Deixa eu ver aqui, contornar aqui o sombreamento. Ok. Tito, capítulo 1, versículo 5. E deixa eu dizer qual é o panorama desta mensagem. Paulo foi um grande missionário, um apóstolo, plantador de igrejas. Mas ele não era apenas plantador de igrejas. Ele formava obreiros para plantar igrejas. Ele preparava obreiros para assumir trabalho em determinados lugares, para levar a obra avante. Este é o trabalho de um apostolado.
preparar pessoas para o ministério. Geralmente, quando o obreiro envelhece, ele tem como função preparar os mais jovens para substituí-lo, como fez Elias com Eliseu. E Paulo estava ensinando. Quem quer ser obreiro tem que desejar aprender, porque não se sabe tudo ao nascer, se aprende. Quando uma pessoa chega ao Evangelho, se você foi batizado aí em Pemba, você deu seus primeiros passos na fé. E você veio de outras doutrinas, de outros dogmas. Você precisa ser ensinado no cristianismo para aprender a saber como é que um cristão age, como é que ele faz, como é que ele se porta. E principalmente, se você deseja trabalhar na obra do Senhor, que você saiba como deve se comportar um obreiro. Quais as qualidades exigidas para um obreiro para trabalhar na obra do Senhor. Pois bem, eu vou ler as instruções do apóstolo Paulo para Tito, o seu obreiro, que ele estava responsabilizando a trabalhar na obra do Senhor em uma ilha do mar Mediterrâneo, a ilha de Creta. E ele estava mostrando como se deve fazer. E a instrução que ele deu para ele serve para nós, para montar o nosso ministério em Pemba, na Tanzânia, no Congo e aonde mais Deus nos permitir chegar. Ouça com atenção. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e que em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que seja irrepreensível. Primeira qualidade, irrepreensível. Você sabe o que é isso? É não dar motivo para repreensão. É ser correto nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus gestos. Eu aprendi desde o início da minha caminhada cristã. E aprendi com um pastor que sabia ensinar. Pastor Valdemar Oliveira. E ele dizia, o maior pastor é o pastor exemplo. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher. Quem é bígamo não serve para ser obreiro. E quem vive maritalmente sem ser casado não serve para ser obreiro. O pagamento que tem para se deitar com uma mulher na cama e dividir a cama com ela é um certificado, um registro de casamento. Saiba disso. Na obra de Deus é assim. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução. O obreiro, ele precisa ter autoridade sobre os seus filhos. Porque se ele não sabe doutrinar a sua casa e cuidar dos seus filhos, como cuidará da casa do Senhor? Como ele terá filhos na fé para cuidar se ele não cuida dos seus filhos biológicos, carnais? É assim na obra de Deus. Que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Isso continua a mesma responsabilidade do que falei. Precisa saber cuidar da sua casa, da sua família. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Segunda vez está exigindo aqui que o obreiro seja irrepreensível. Obreiro irrepreensível não serve para a obra de Deus. Dá muito problema, causa muito escândalo. Como despenseiro de Deus, não soberbo, nem lascívio, nem dado ao vinho, nem espancador. Preste atenção aqui. Como despenseiro de Deus, como obreiros da seara do Senhor, vocês que serão imbuídos de tarefa na obra de Deus, para ministrar, para visitar as aldeias, para visitar os irmãos, para falar do amor de Cristo, é necessário ser irrepreensível e também como entender que é um despenseiro de Deus. Você sabe o que é despenseiro? É quem cuida da despensa.
As pessoas chegam na igreja famintas, precisando de palavras de conforto, hora de exortação, hora de consolo. E o obreiro da seara do Senhor, o evangelista, o pastor, o missionário, o presbítero, quem cuida do rebanho, de um rebanho local, ele é o despenseiro da casa de Deus. É ele que abre a despensa para servir aquilo que a pessoa precisa. Por isso que esta é uma obra muito nobre, muito especial. Quando o obreiro recebe uma posição de trabalhar como mensageiro de Cristo na terra, ele é o embaixador do céu e ele tem que assumir esta função. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Agora, ser obreiro é uma responsabilidade ainda maior. Porque quando as pessoas vão para a igreja com a intenção de receber, eles precisam ter alguém para entregar. É como, por exemplo, se você vai a um restaurante para se alimentar, você chega no restaurante com fome, você espera lá que tenha um cozinheiro, que tenha um garçom, que tenha um atendente, que lhe sirva a mesa. Pois bem, as pessoas chegam em nossos locais de culto aflitas. Muitas vezes, durante o dia todo, as coisas não deram certo para ela. Já choraram, já se angustiaram, já bateram em outras portas e não encontraram guarida. E agora vão à casa de Deus, a casa de Deus, onde se espera que tenha alguém capacitado para servi-la, com a palavra, com a mensagem, com a doutrina. E o obreiro do Senhor, ele é responsável em entregar esta mensagem, entregar este alimento. Ele é um despenseiro da casa de Deus. Entenda esta função. Mais adiante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Despenseiro da casa de Deus, não soberbo nem irascível. O obreiro do Senhor não pode ser soberbo, não pode ser arrogante, ele precisa ser humilde. O maior é o que serve. Ainda há pouco eu estava vendo ali no meu arquivo uma fotografia de uma convenção que nós tivemos na Pensilvânia, do nosso concílio, o Concílio Americano de Igrejas. E o bispo David Holler, o maioral do Concílio Metodista Livre Americano, chegou perto, conversando conosco na nossa mesa, e enquanto eu fui vestir o paletó para a gente tirar uma foto, o paletó engatou assim, ele prontamente consertando ali. Eu digo, nunca pensei que um bispo do Brasil é tão difícil chegar para falar com o pastor presidente, e aqui o responsável por todos os outros é o que serve. É assim que a Bíblia diz, o maior é aquele que serve. Não queira, agora eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou mais importante, quem quiser que agora venha me servir, abre a porta, me chama de reverendo. Não. No Ministério da Igreja para todas as nações, não tem isso. Nós precisamos ser diferente para conquistar os confins da terra, porque a igreja que preferiu o conforto, que preferiu o ter, do que o ser, não conquistou os confins da terra. E nós precisamos mudar essa história. Nascemos para ser diferente em termos convencionais, em termos ministeriais, em termos de operação de obra de Deus na terra. Mais adiante, esta é uma mensagem para a formação de obreiros. Entenda. É necessário que o bispo, eu ainda estou no versículo 7, é para você recapitular. É necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem irascível. O crente não pode ser aquele que tem pavio curto, ele tem que ter o couro grosso, ele tem que aguentar, senão ele volta. Há muito problema, na obra de Deus há muito problema. Tem muito joio no meio do trigo, tem muito bode, tem muito falsos irmãos, falsos obreiros. Então, se você explodir com qualquer coisa, você não consegue chegar mais avante.
Não, não. Não pode ser irascível, senão não chega longe. Tem que ter couro grosso. Nem dado ao vinho. Imagina alguém chegar para tratar um assunto com o obreiro, despenseiro da casa de Deus, e ele está alcoolizado. Nem imaginar isso. Nem espancador. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata a sua família? Nós não estamos falando em disciplinar um filho, que até a Bíblia manda. Mas nós estamos falando espancar. O servo de Deus, ele tem que ser amoroso, é o contrário. Tem que ser afetuoso, é o contrário. Não espancador. Entenda? Nem dado ao vinho. Nem dado ao vinho. Eu quero falar o seguinte, é porque nós estamos trabalhando com pessoas que vieram do islamismo, acostumado a obedecer ao Alcorão, onde se pode permitir espancar a esposa desde que não bate, desde que não mate. No cristianismo não pode tocar o dedo. E é diferente. Eu tenho 40 anos de casado. Eu nunca espanquei minha esposa, nunca empurrei, nunca fiz nada disso. Eu tenho um exemplo a dar. E eu criei meus filhos com severidade, não é? Claro, quando chega a vida adulta, cada um toma o seu rumo. Mas a gente tem uma responsabilidade de entender que temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Lembro-me uma vez que meu filho ligou da Flórida. Disse, pai, eu estou aqui, onde fui convidado para entrar, mas me lembrei dos seus conselhos, não vou entrar. Que coisa linda, que coisa boa. Agora, olha essa última parte aqui, grave bem isto. Nem cobiçoso de torpe ganância. Isso é uma peste no cristianismo dos últimos dias. Nem cobiçoso de torpe ganância. Nós vemos no exemplo de um dos apóstolos de Cristo, mau exemplo, o exemplo de Judas, que ele era cobiçoso de torpe ganância. Lembra-se quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro para oferecer o perfume de nardo puro sobre Jesus? Ele reclamou, quanto desperdício de unguento. Este bálsamo poderia ser vendido por mais de 300 denários. Você sabe quanto é 300 denários? Lembra-se daquele senhor da vinha que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha por 1 denário por dia? Sim, 1 denário era o salário de um trabalhador durante um dia. 300 denários era o salário de um trabalhador porque era mais, quase um ano de serviço. Quase um ano de serviço. E aquela mulher quebrou o vaso e derramou tudo sobre a cabeça de Jesus. Quando Judas, que era ganancioso, que era um obreiro que tinha torpe ganância, disse, mas que desperdício. Isso podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. Coitado, será que o Judas estava com a intenção de ajudar os pobres? Não, 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 não. Na sua Bíblia, em João capítulo 12, diz que ele era ladrão e filho do diabo. E além de tudo, ele era o tesoureiro. E o que colocava lá, ele tirava para ele. Por isso que quando Jesus precisou pagar as dracmas, os impostos, não tinha dinheiro. Imagina, quem tem um tesoureiro como Judas não vai ter dinheiro no caixa. Foi obrigado ele mandar Pedro pescar para conseguir o peixe com a moeda na boca. Foi assim? Então Judas era um obreiro cobiçoso de torpe ganância. Até que Caifás, o sumo sacerdote de Jerusalém, que também não era boa bisca, ao entender o caráter de Judas, conheceu que ali seria uma oportunidade para pegar Jesus e levá-lo à prisão, tortura e morte. Captou ali a intenção de Judas e ofereceu-lhe 30 moedas de prata para entregar Jesus. Você já entendeu como era que ele ia entregar Jesus? É porque depois da ressurreição de Lázaro, você que não tem um conhecimento com a Bíblia muito forte, depois da ressurreição de Lázaro,
as pessoas começaram a crer em Jesus, os judeus começaram a se converter, e vieram os gregos para Jerusalém, vendo a repercussão da ressurreição de Lázaro. Imagine, um homem de 4 dias morto, um cadáver, voltar a viver. Isso foi um rebuliço na cidade. E os gregos queriam ver Jesus. Foi quando Caifás, que era o chefe do templo, que era quem permitia que os mercadores do templo atuassem lá dentro. Caifás era um líder que tinha um carisma muito grande. Ele poderia convencer as pessoas que na semana anterior estavam dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor, para dizer crucifica ou crucifica. Ele era um homem carismático, bom de palavra, mas de coração péssimo, ambicioso. E ele sabia que as pregações de Jesus contra a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, chamando-os de sepulcros caiados, raça de víboras, pegando o chicote para expulsar os vendilhões, tudo isso era contra Caifás. Caifás queria uma religiosidade aparente e toda a sujeira para debaixo do tapete. Jesus não permitia isso. Aí, quando Caifás notou que tinha um apóstolo que comia na mesa com Jesus e que tinha interesse pelo ter, não pelo ser, aí ofereceu-lhe as moedas de prata. Bom, o resto você já sabe, eu não vim aqui pregar sobre isso. Mas vamos aqui. Nem cobiçoso de torpe ganância. Se você quer entrar no ministério para ter um cabide de emprego, para ganhar dinheiro, eu te aconselho a procurar outra coisa melhor de se fazer, porque não é fácil e não vai dar certo, porque depois a pessoa ainda vai ser punido. Sim, é punido, porque não dá para fazer a obra de Deus relaxadamente, negligentemente, sem ser maldito. Maldito, está na sua Bíblia, leia, Jeremias 48:10. Quer que eu repita? Jeremias 48:10. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Tem traduções que diz fraudulentamente e tem outras que diz negligentemente. Tudo não presta. Ok. Nem cobiçoso de torpe ganância. Agora preste atenção no 8. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, não do mal, sóbrio, justo, justo. O obreiro da seara do Senhor tem que ser justo. Ele não pode só cobrar a justiça dos outros. Ele não pode só falar em justiça. Ele tem que ser justo no que faz. Ele tem que ser justo na distribuição dos recursos que recebe para fazer a obra de Deus. É por isso que no combate à missão missionária nós batemos muito forte contra as injustiças que são cometidas no tratamento com os missionários, que são desprezados. Não? 98% desprezados, 2% ajudados. Piedoso. O obreiro do Senhor, ele tem que ser piedoso. Ele tem que fazer o bem não apenas como um dever e uma obrigação, mas ele tem que ter paixão pelas almas, ele tem que sentir a necessidade dos outros. Sim, olha, eu estou esperando agora mesmo que venha no meu telefone a cópia de um documento para enviar um valor para a África. Houve um acidente ontem. Um carro teve o pneu da frente estourado e o sogro do líder de jovens de nossa igreja em Pemba sofreu acidente. Está passando mal, segundo entre a vida e a morte, e precisa de valores para comprar medicamento. Nós vamos enviar, sim, vamos enviar. Agora, observe, você tem que sentir a necessidade. Obreiro que não é piedoso, houve um caso de está muito longe daqui, não é comigo. Não é assim. O cristão, ele tem que sentir. Qual é a regra bíblica? Amar o próximo como a si mesmo. Qual é a regra bíblica? Lembrar dos presos, como estão longe. Como se estivesse preso com eles. É diferente. Vamos aprender certo, para agir certo.
deve ser hospitaleiro. Olha só uma qualidade que deve ter o obreiro do Senhor. Hospitaleiro. Quem não é hospitaleiro não dá para ser obreiro da seara do Senhor. Os irmãos que chegam fugindo das guerras, que precisam de hospedagem, é muito bom ser hospitaleiro. É claro, você, se for levar em conta, às vezes, a ingratidão, você não é mais hospitaleiro. Mas você permanece sendo, porque você não faz, porque você é bonzinho, você faz porque é a vontade de Deus, Ele quer que você seja. Nós hospedamos pessoas em casas aqui, pessoas que vêm de outros lugares do Brasil, chega aqui, fica aqui, hospeda há 24 anos. No Brasil nós fizemos isso por mais de 10 anos. E somos abençoados por isso. Não levamos em conta as ingratidões, o que acontece de errado, porque a ordem de Deus é fazer. Às vezes nós sabemos que alguém chega, pode estar se aproveitando. E você diz, eu também estou me aproveitando de você, para te ajudar como se estivesse ajudando ao Senhor, para receber dele a recompensa. Yeah! Porque a Bíblia diz, quando fizestes a um destes pequeninos, a mim fizeste. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Você sabe o que é temperante? É o freio do carro. É a pessoa saber quando é o tempo de falar e quando é o tempo de ficar calado. Há momentos, é claro, que você tem que falar, você tem que explicar, você tem que falar com autoridade, mas há momentos que você tem que ficar calado. Lembre-se de Jesus. No momento mais terrível da cruz, quando colocavam um pano sobre a sua cabeça e lhe batiam, davam punhadas e diziam assim, profetiza quem foi que te bateu. Você acha que Jesus não poderia saber quem tinha batido nele? Jesus poderia dizer ali com a cara tapada, dizendo, você quer que eu comece pelo seu bisavô, pela sua avó, pela sua mãe, pelo seu pai? Eu vou dizer tudo. Mas ele ficou calado. Sabe por quê? Porque ele estava pagando o preço da nossa salvação. E há momentos que o obreiro tem que ser temperante. Há momentos de falar e há momentos que deve ficar calado. Saiba disso, você que está sendo preparado para ser obreiro da seara do Senhor. 9. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É importante que você, que é obreiro do Senhor, ou que está sendo treinado para ser, seja em Pemba, seja em Chuíba, seja onde for, aonde Deus te colocou para ministrar, alimente-se desta palavra, viva esta palavra, estude esta palavra. Esta aqui é a nossa arma. Imagine se você vai para a guerra se não sabe manusear com a sua arma. Jesus venceu a Satanás no deserto, mas venceu usando a palavra. Então, deve reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. E tem que ser conforme a doutrina. Não é conforme você quer, é conforme Jesus quer. Não é conforme a tua vontade, é conforme a vontade de Deus. Não é de acordo com os teus caprichos, é de acordo com a soberana vontade de Deus. Retenha firme esta palavra, aleluia, é ela que vai salvar as vidas, é a palavra que germina, é a palavra que é poderosa. Eu não tenho nada contra coreografias, eu não tenho nada contra representações, eu não tenho nada contra essas artimanhas que se colocam no púlpito para, como é que chama? Chamar a atenção das pessoas. Mas nada melhor do que a palavra que faz as pessoas chorar. Olha, eu sou do tempo que as pessoas não levavam chiclete para o culto para comer, mas levavam lenço, sabendo que ia chorar na presença de Deus. Aleluia! Pregue a palavra, obreiro da seara do Senhor. A palavra não precisa de muleta, a palavra não precisa de bengala, a palavra não precisa de cadeira de roda, ela é completa. Pregue a palavra. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Observe aqui. Pois há muitos insubordinados, faladores vãos, enganadores. Sim, segundo Efésios 4,14 diz que homens que com astúcia induzem ao erro, torcem versículos, às vezes para tirar uma boa oferta, massageia o ego
para mexer na emoção do povo ali, para na hora da oferta a conta bancária ficar bem recheada. Raça de víboras, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso, olha só, por que eu falo assim? Por que o senhor bate tão forte contra os algozes da omissão missionária? Eu respondo, eu vou ler esse versículo. Tito capítulo 1, versículo 11. Marca, é muito fácil. 1:11. Tito 1:11. É preciso tapar-lhes a boca, porque arruinaram casas inteiras, ensinando o que não convém, por pura ganância. Vou repetir. É preciso tapar-lhes a boca, porque arruinaram casas inteiras, ensinando o que não convém, ensinando o que não convém, ensinando o que não convém, por pura ganância, por pura ganância, por pura ganância. Ó, guarde isso. Eu vou parar por aqui e quero convidá-lo a levar a sério o seu chamado ministerial. Nós queremos obreiros para esta obra, obreiros que não causem escândalo. Obreiros que não queiram apenas receber, porque desses tem muito. Onde é que tem um gancho aí para mim entrar? Quanto é que eles mandam? Eles pagam o nosso aluguel, eles pagam a faculdade, eles me ajudam. Não é assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Nós não queremos pessoas que sejam cobiçosas por torpe ganância. Nós não queremos aproveitadores do Evangelho, nós queremos servidores do Evangelho. Nós queremos pessoas que levantem as suas mãos e eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu me entrego nas tuas mãos, os meus talentos, os meus dons, a minha vida. E eu quero ser totalmente consumido na tua presença, fazendo a tua obra. O obreiro é igual um esmeril. Você sabe o que é o esmeril? Aquela ferramenta de amolar que você coloca no ateliê do mecânico, e o esmeril vai cumprindo o seu trabalho, vai fazendo o que precisa, tirando as rebarbas, nivelando os metais, amolando as ferramentas, e o esmeril vai se desgastando. Chega um momento que o mecânico olha para o esmeril e só está o toco. Aí diz assim, olha, eu tenho que substituir esse esmeril, eu preciso de outro. Deixe-se consumir totalmente na obra de Deus, até Deus colocar outro no teu lugar. Que Deus te abençoe, que te guarde. Este era o momento missionário de hoje. Para terminar, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, este ministério, Senhor amado, está preparando pessoas para o teu reino, para pregar o Evangelho em suas tribos, em suas comunidades, em seus países. Senhor da glória, prepara homens de valor para esta obra, homens comprometidos com o teu reino, homens que não tenham suas vidas por preciosa, para cumprir um chamado, para cumprir um objetivo. Faz isso, Senhor, para que nós possamos alcançar os perdidos, os que estão cada vez mais distantes, mergulhados em suas doutrinas, seus dogmas, seus vícios, seus pecados, para que eles possam ser resgatados e ensinados no caminho da vida por um despenseiro da casa do Senhor. Que seja você. Muito obrigado e que Deus abençoe.